Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem pela Rede Câmara, bom dia aos servidores, aos vereadores aqui presentes, faço o registro dos vereadores. Estamos começando aqui a CCJ com a COF, os projetos de regime de urgência, por isso que elas são conjuntas. Faço o registro do vereador Marcelo Bagé, Júnior Fox, vereador Michel Promove, vereador Daniel Fonseca, vereador Marcos Ferreira Marcola, vereador Cristiano Silva, vereador Iva Duarte, vereador Paulo Coitim, vereador Tauanei, vereador Cauê Foro Souto, vereadora Marisa, vereadora Fernanda e vereador Jurandir Silva. Estamos fazendo a nomeação de relatores. Mensagem de número 10, da Prefeitura Municipal de Pelotas, projeto de lei de anexo que autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado na forma de contrato administrativo para atender necessidade temporária excepcional de interesse público e dar outras providências. Nomeio na CCJ, vereador Daniel Fonseca e na COF, nomeio vereadora Fernanda Miranda. Vamos aos projetos que aguardo o parecer. Mensagem número 8, da Prefeitura Municipal de Pelotas, autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado na forma de contrato administrativo para atender necessidade temporária excepcional de interesse público e dar outras providências. Pergunta ao vereador Michel Promoves. Presidente, eu não sei se é o melhor caminho, presidente. Nesse mesmo sentido, tem outros projetos na casa, a contratação temporária, eu acho que existe, um limite aceitável de contratação no município e eu vejo, no meu entendimento, uma questão até... Eu queria um parecer jurídico, presidente, em relação a essas contratações. Senhores, espera aí, senhores. O parecer o projeto que o vereador Michel promove a relator é um outro projeto. Não são as contratações, não são as outras contratações. O Michel as contratações dos TRAS, dos cadastradores. São esses? Não são? Tá. Não, presidente, é que eu vou dar um exemplo aqui. Pessoal que acessa o CRAS, falando da constitucionalidade, mas só quero contextualizar, se eu permitir. O pessoal que acessa ao CRAS são as pessoas mais necessitadas. Então, com esse argumento também, nós vamos votar para contratar professor, porque a escola precisa. Então, sempre um argumento da necessidade. Mas eu não sei se a questão dos limites da legalidade, eu quero dizer nesse sentido. Porque sempre o argumento vai ser tipo, favorável, principalmente na opinião pública. Como é que tu não contrata, se nós estamos precisando, nós estamos com déficit? Como é que não se contrata? Então, eu acho até um pouco injusto com o relator, quando tu coloca a necessidade e tu coloca a opinião pública nisso. Então, eu acho, de certa forma, até injusto com o relator. Então, esse é o meu entendimento, presidente. Prefiro, então, soltar o projeto e não dar o parecer, porque eu não, se for o caso, não estou preparado para dar esse parecer. Queria poder conversar, se não tinha outro caminho, de dar... Muita gente que passou nos concursos públicos reclamando, muita gente suplicando, muita gente me chamando no telefone, muita gente se mobilizando, grupos convidando para reuniões, mas só que o argumento ele é sempre antipático tu se posicionar contra isso. Porque tem uma sociedade que precisa muito desse serviço, nós temos déficit em todas as áreas da prestação de serviço, então como que tu te posiciona contrário a isso? Então eu acho um pouco injusto até mesmo com o relator. Obrigado, vereador Michel Promove. Pergunto ao vereador, apesar do vereador que não está, o senhor não fez a justificativa, não está a justificativa por distrito? Então eu prefiro soltar o projeto, então, presidente. Retiro o projeto do vereador... Suspendo a sessão por 2 minutos. Reaberta a reunião da CCJ com a COF, reunião conjunta essa pelos projetos de regime de urgência.
faço a retirada da mensagem de número 8, por falta de parecer por escrito no sistema. Também faço a retirada da mensagem número 9, por não ter parecer por escrito no sistema. E faço também, só perguntar, vereador Michel promove. Presidente, é que o parecer da casa, mencionado anteriormente, ele tratava somente a mensagem 10. Agora, ver a mensagem 8 citado no mesmo parecer, presidente, aí é o receio de fazer alguma injustiça. Então, se o senhor pudesse retirar que eu subisse lá no jurídico para poder conversar com o jurídico, entende? Porque todo mundo bem sabe que não sou advogado, mas também não quero cometer nenhuma injustiça. Porque está mencionado no parecer a mensagem 8 também. E, inicialmente, o parecer tratava apenas a mensagem 10. Tá, obrigado, vereador Michel promove. E faço também, retiro, como está os dois prazos, eu estou retirando os relatores, tanto da mensagem 8 como da mensagem 9. Retiro, deixo só a vereadora Fernanda Miranda, na relatoria da COF. Retiro o vereador Michel, da 8. Retiro o vereador Tauan Ney, da 9. Retiro o vereador Júnior Fox. Estão todos retirados os relatores, só a vereadora Fernanda continua na mensagem. Próxima reunião, eu nomeio os outros relatores. Está encerrada a reunião da CCJ com a COF. Dentro de 1 minuto, voltamos com a CCJ. Bom dia, senhoras e senhores. Está aberta a CCJ. CCJ de número 10/2025. Vamos para nomeação de relatores. Nomeação de relator. Projeto de lei ordinária número 62/2025, da vereadora Marisa. Proíbe a utilização de veículo de tração animal para o transporte. Recomeçamos. Projeto de lei ordinário número 62/2025, da vereadora Marisa, proíbe a utilização de veículos de tração animal para o transporte de materiais de construção civil, no âmbito do município de Pelotas e da outras providências. Nomeio, relator na CCJ, vereador Michel promove. Projeto de lei ordinária número 63/2025, da vereadora Fernanda Miranda. Nos contratos com a administração pública, as empresas serão obrigadas a ter política de abono de falta nos casos dos cuidados para os empregados. Nomeio, relator na CCJ, vereador Marcelo Bagé. Projeto de decreto legislativo número 18, do vereador Arthur Alau, institui a Frente Parlamentar em Defesa da Economia de Pelotas. Nomeio, relator na CCJ, vereador Daniel Fonseca. Projeto de lei ordinária número 64, da vereadora Fernanda Miranda, institui o selo Empresa Amigo do Cuidado, destinado a reconhecer empresas que abonem faltas de seus empregados e empregadas para acompanhamento de filhos, tutelados ou pessoas sob sua responsabilidade em atendimento de saúde ou compromissos escolares. Nomeio na CCJ, vereador Marcelo Bagé. Projeto de decreto legislativo do vereador Cristiano Silva, revoga o decreto de número 560/2012, da rua Ayrton Cardias Zequir, do loteamento Pontal da Barra, Pelotas e da outras providências. Nomeio o relator, vereador Tauan Ney. Projeto de decreto legislativo do vereador Tauan Ney institui a Frente Parlamentar da Oncologia e da Saúde de Pelotas, com o objetivo de fortalecer ações voltadas à prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e suporte integral às pessoas acometidas por doenças em conformidade com a Lei Municipal 7.385, de 24 de abril de 2025. Nomeio na CCJ, vereador Daniel Fonseca. Agora passamos aos projetos que aguardo parecer. Peço aos vereadores
que posso, se assessorias puder chamar os vereadores que estão aí, que nós passamos aos vetos da Prefeitura Municipal de Pelotas. Peço se o veto, o parecer do vereador Jurandir Silva está no sistema. Não está no sistema, o vereador não está aqui. Está aqui, então eu vou passamos ao outro veto. Veto total de número 6/2025, vereador Jurandir Silva. Tem um veto de número 5, senhor. Seu parecer está por escrito? Não. Bom dia, presidente. Veja, nós estamos aqui com uma polêmica, com um tema, com uma dificuldade que está relacionada com os projetos aqui apresentados, os vetos de projetos autorizativos. Eu tenho afirmado há algum tempo que tenho tentado fazer promover algum tipo de modificação para aquilo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, que é a projetos aprovados, vetos, derruba veto, que nós precisamos encontrar um caminho para isso. Na semana passada, em relação, inclusive, a este parecer, eu me comprometi de tentar promover alguma alteração e diálogo e mediação em relação a isso, para que a gente saia da situação em que se encontra. Ainda não tem um caminho em relação a isso. Eu tenho aqui a relatoria de, acho que, 3 projetos que estão apresentados aqui pelos parlamentares, acho que 2 do vereador Cauê, 1 do vereador Marcos Ferreira, e passei toda a semana passada tentando dialogar com as assessorias desses parlamentares, com os parlamentares, para que a gente tivesse os ajustes para construir a perspectiva de que os projetos possam ser aprovados dentro daquilo que nos parece que não terá veto. Estou sendo atendido pelos parlamentares, se eu não me engano, o vereador Cauê, a assessoria está fazendo um ajuste num projeto, o vereador Marcola vai apresentar uma emenda num outro projeto, justamente para que a gente não tenha aqui tantos vetos. Resta ainda uma questão em relação aos projetos autorizativos. Para que as pessoas saibam, essa discussão, só que me permita fazer só essa explicação, presidente, Fique à vontade, senhoras e senhores. Porque, veja, nós aqui, a discussão sobre veto, sobre constitucionalidade e tudo mais, está relacionada com o seguinte: eu, na condição de vereador, eu não posso propor, isso por legislação, que o Poder Executivo se reorganize uma secretaria completamente. Isso tem uma interpretação jurídica que nos diz isso. E há projetos que demandam reorganização de secretarias. O que se fez aqui bastante na legislatura passada e que nessa legislatura também está acontecendo? É o parlamentar apresentar uma proposta, um projeto de lei que autoriza o município a fazer essa reorganização lá na secretaria. Esses projetos, eles estão vindo com veto. E eu acho que nós não temos um diálogo ainda feito de conjunto sobre aqui a posição dos parlamentares, o volume do projeto, que tipo de projeto se apresenta. Eu quero continuar, por mais que, porventura, possa estar sozinho nessa jornada, eu quero continuar tentando promover um diálogo no sentido da gente ter ajustes em relação a esse tema. É por isso que eu não dei o parecer aqui hoje, presidente. Se a sua decisão for de trocar o relator para este veto, evidentemente que eu tenho que acatar, não tenho outra alternativa, fico aqui à disposição, mas eu não me sinto à vontade ainda, porque não há um acúmulo coletivo em relação ao tema dos projetos autorizativos, portanto, eu não vou dar aqui o parecer hoje. Obrigado, vereador Jurandir Silva. Vereador Marcelo Bagé. Presidente, embora considere louvável a ação do vereador Jurandir de tentar realizar essa mediação para que tenhamos menos vetos, para que tenhamos menos necessidade de derrubar vetos, né? Ainda assim, os projetos já estão vetados, né? E este parlamento tem o dever, né, legal de apreciar os vetos. Então, acredito que seja importante que nós demos andamento aos trabalhos de apreciação dos vetos do prefeito Fernando Marrone. Obrigado, vereador. Vereador Jurandir Silva, respeitosamente, eu acho que a sua proposta é a mesma minha proposta que eu coloquei há dias atrás, semanas atrás, e até mesmo essa questão que pode estar causando alguma celeuma para os vereadores aqui, essa questão é até mesmo para tentar mitigar, minimizar essa questão de nós estar, tantos vetos nós estar aprovando, ter que estar aprovando, né, ou fazendo a avaliação desses vetos, porque
O senhor estava aqui na legislatura passada e a gente que está agora está vendo que é um número, não sei, eu não quero acreditar que isso seja uma discussão política, mas quero, pelo menos aqui na CCJ, porque quando tem veto para essa casa, tem algum projeto que é aprovado por unanimidade, e o projeto volta para essa casa, e muitas vezes o veto é aprovado por unanimidade, em que pese que é os senhores que votam, e eu raramente voto aqui só quando há empate, isso diz muito dessa presidência da CCJ, porque os projetos, a legalidade é visto nessa comissão aqui. Depois, quando vai ao plenário, já é a discussão política. E eu, sinceramente, estou junto com o senhor nessa causa de nós tentar mitigar isso daí, mas isso daqui, eu estou tomando essa atitude hoje aqui muito pelo um aceno, porque eu sei que não é o senhor, tá? O senhor não entenda isso que seja para o senhor, mas os outros emissários do governo para essa casa aqui estão sistematicamente dando recado que o presidente da CCJ está segurando os projetos. E não é. Vocês sabem, fui presidente o ano passado e disse que os projetos que vêm para a CCJ são aqueles projetos que já estão pacificados. E quando estão pacificados, não são projetos, eu não faço aqui um juízo de aprovados ou não. Eu digo que está pacificado, já tem uma maioria. E eu tento evitar o máximo possível, trazer para cá, fazer a CCJ se tornar uma discussão política. Porque quando não está pacificado, se tem maioria tanto para rejeitar ou para aprovar, esses projetos ficam fazendo uma discussão aqui, que nós já tivemos CCJ discutir aqui projetos de 1h20. Então, diante dessa situação, essa presidência aqui está dando um recado para o governo, dizendo que não é essa presidência que está trancando os projetos. É o governo que não está, infelizmente, se conectando com essa Câmara aqui para constituir maioria ou para pacificar, ou até mesmo para diminuir a cisão que está aqui. Mas eu estou colocando os projetos aqui, os senhores vão poder fazer avaliação, os senhores vão poder votar o projeto, e tanto os projetos, os vetos, né? E aí o governo vai entender que não é essa presidência aqui, que não é o meu papel aqui segurar projeto nenhum. Então, diante disso, eu quero, respeitosamente, eu sei que todas essas palavras que eu falei não é para o senhor, são para outros emissários do governo que frequentam essa casa aqui e vêm nessa casa aqui, que, infelizmente, não estão cumprindo para a pacificação desse ambiente político que todos os dias a gente se vê em jornais. E quero também aqui aproveitar, fazer uma crítica aqui, um dos meus pares, né, que fez a fonte, que falou ao Diário Popular. Provavelmente, e não faço aqui crítica ao jornalista, porque o jornalista só é o emissário. Eu não sou de matar o emissário da notícia, né? Muito mais a notícia vai me impactar do que propriamente o emissário. E o jornal, na minha visão, faz isso. Dizer que existem grupos aqui nessa casa que geram tumulto ou que geram problema em tudo, provavelmente esse que está passando informações aqui para o jornal é que não sabe como é que essa casa funciona aqui, porque essa casa é dos grandes debates. Essa casa aqui é o poder que atende todos. Agora, nenhuma pessoa consegue consegue ir na prefeitura falar com o prefeito Marrone nesse exato momento, com a vice Dani. Até porque são agendas, né, tem 27 secretários nessa cidade, mas agora os vereadores todos vêm aqui. E todo dia nessa casa aqui vai ter embate, vai ter discussão política. Essa casa aqui é a casa mais democrática. Por isso que se é eleito 21 vereadores. Então, quando tem um dos nossos pares, vereador Daniel, que fala isso daí, faz um desserviço em dizer aquilo dali. Eu li ontem, não ia me manifestar, aproveitei agora o momento, mas acho que não é. Óbvio que não quero silenciar, mas esse tinha que subir nessa tribuna e falar aqui na nossa frente, dizer que nós estamos gerando tumulto. Será que esse parlamentar que não tem coragem de subir naquela tribuna ali e falar o quanto que nós atendemos diariamente nessa casa aqui, o quanto nós atendemos as nossas bases, as nossas regiões, os nossos segmentos? Eu olho todas, ontem eu estava olhando aqui, da vereadora Marisa, a audiência pública aqui, em que pese eu ter um pouco de conhecimento sobre o assunto, mas foi uma discussão riquíssima. E aí me vem um parlamentar que, infelizmente, faz parte aqui, entre os 21 aqui, fazer crítica a esse parlamento aqui. Muitas vezes eu fico pensando, e óbvio que isso não detenha eu,
mas esse parlamentar não deveria estar aqui, porque se ele está nessa casa aqui, ele vai ter que conviver com muitos embates aqui, embates de ideia, debates políticos, não de pessoas. Então, eu acho que essa crítica é desnecessária. Não estou fazendo crítica ao jornal, acho que o jornal é o emissário do que está, do ponto que está essa casa, mas muito dessa contribuição, dessa cisão que está tendo nessa casa, dessa situação que nós estamos vendo aqui, ó, que não é o presidente dessa casa, vários vetos aqui, é responsabilidade dessas pessoas que pensam isso, e parte disso é do Executivo. Então, diante disso, eu estou tirando a relatoria do vereador Jurandir Silva e colocando aqui aos vereadores, se tem algum vereador aqui da CCJ que se coloca à disposição de dar um parecer por escrito até o fim da CCJ. Disposição, presidente. Vereador Marcelo Bagé. Então, o veto de número 05, o relator é o vereador Marcelo Bagé. Vereador, iremos passar agora aos outros e aí, no final, fizemos a avaliação da relatoria desse daí. Questão de ordem, vereador Daniel Fonseca. Eu quero dizer, presidente César Bezzolara, que me sinto muito contemplado na sua fala, né? Quero fazer das suas palavras a minha, porque também concordo com o senhor, a culpa realmente não é do jornal, mas de quem deu essa informação para o jornal. Na verdade, esse colega, infelizmente, ele está jogando contra ele mesmo. Ele está jogando contra esse parlamento e a sua fala gera mais cisão. Em vez de trazer pacificação, gera mais cisão ainda. Então, é interessante também refletir por que dessa fala. Mas eu acho que esse colega, que não sei quem é também, mas para mim essa fala também é uma fala provavelmente de alguém que é omisso dentro dessa casa, diante das pautas mais importantes que a gente debate aqui nessa casa. Vereador César, parabéns pela sua colocação, me sinto muito contemplado e faço das suas palavras as minhas também. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Passamos, veto de número 06, veto integral ao projeto de lei de número 04/2025, que dispõe, autoriza o município de Pelotas a conceder incentivos fiscais às empresas que disponibilizam vestiário com chuveiro destinado aos trabalhadores que utilizam a bicicleta como meio de transporte e dá outras providências. Relator, vereador Tauan Ney, pergunta ao vereador se tem o parecer por escrito, vereador. Por escrito não, presidente. Não tem por escrito? Aqui não, está no sistema. Está no sistema? Está no sistema. Posso... Mas não me trouxeram aqui, 1 minuto. Então, passo... Tá, então só deixa todos isso. Vamos só ver aqui, ó. Esse não tem, esse não tem. Vereadores, eu vou suspender, vereadores, aqui. Eu vou suspender a sessão agora por 2 minutos para que os senhores possam colocar por escrito. Está suspensa a sessão. Retornamos à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Estamos na parte de aguardando os pareceres dos relatores e vou pedir ocupando a primeira secretaria, que o vereador possa fazer a leitura, como os pareceres não estavam no sistema. Então, até mesmo para os relatores puder ter melhor entendimento para fazer a votação. Vereador, veto total de número 05, veto integral ao projeto de lei 02/2025, que dispõe e autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o selo de turismo municipal para empreendedores do município de Pelotas e dar outras providências.
O relator é o vereador Marcelo Bagé. O vereador Marcelo Bagé passou o parecer para o distrito. Peço ao primeiro secretário, vereador Antônio Peixoto, que possa fazer a leitura do parecer do vereador. Parecer. Trata-se de avaliar o veto 05/2025 do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 2/25. O veto não merece amparo. O primeiro dispositivo alegadamente ofendido é o artigo 6º, 2, a linha D, da Constituição Estadual, que assim dispõe. Artigo 60. São de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. A simples leitura dispensa maiores explanações acerca do tema, visto que o projeto de lei em comento não versa acerca da alteração das atribuições das secretarias municipais, não altera estrutura, tampouco cria nova secretaria. Na mesma atuada, é o previsto do segundo dispositivo apresentado nas razões do veto, artigo 82, 2, 3 e 7 da Constituição Estadual. Vejamos, artigo 82, compete ao governador privativamente, 2, exercer com auxílio das secretarias de Estado a direção superior da administração estadual. 3, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 7, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual. Como se denota na análise do PL 02/2025, não se verificam quaisquer providências ou alterações no funcionamento das secretarias municipais, razão pela qual não se justifica a alegada ofensa no artigo 82 e incisos do artigo 82, Constituição Estadual. Este parecer deixa de analisar o que se alega quanto aos artigos 149 e 154 da Carta Estadual, porquanto acredita-se que foram inseridos nas razões do veto em equívoco material, já que não aguardam nenhuma correlação com o assunto aqui tratado. Merece melhor atenção o disposto no artigo 4º do projeto vetado, que assim dispõe. Artigo 4º. Benefícios para os estabelecimentos certificados. Os estabelecimentos que obtiverem o selo de turismo municipal terão direito aos seguintes benefícios. 3. Diminuição do imposto sobre serviços de quaisquer natureza, ISS, de acordo com as condições estabelecidas pelo Executivo Municipal, com o objetivo de estimular o aumento da atividade econômica e do fluxo de turistas. Não merece credibilidade a alegação de que tal dispositivo encontre inconstitucionalidade, visto que não determina qualquer tipo de renúncia de receita ou ofensa à lei federal. Por fim, cumpre trazer à baila que a alegação para aplicar o veto a determinado projeto de lei é precisa indicar com precisão qual dispositivo constitucional está ofendido, que não se encontra no caso em tela. Assim sendo, opino pela derrubada do veto. Atenciosamente, Marcelo Bagé, líder da bancada do Partido Liberal. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão, o parecer do relator. Em votação. Senhores, votação nominal. Como vota o vereador Tauan Ney? O vereador Tauan Ney vota com o relator. Vereador Marcelo Bagé. Voto com o relator, presidente. Vereador Cauê Forossolto. Voto com o relator, presidente. Vereador Jurandir Silva. Presidente, pelo exposto, esse é exatamente o projeto. Só um minuto, vereador, desculpa. Pode abrir o microfone do vereador Jurandir Silva. Está aberto, está aberto. Pelo exposto, esse é exatamente o projeto que eu estava e que eu disse que eu gostaria de seguir promovendo o debate. Vou me abster aqui na votação. Tá bem. Abstenção do vereador Jurandir Silva. O vereador Paulo Coitinho não está. Vereador Daniel Fonseca. Desculpa, o vereador Paulo Coitinho justificou e está no gabinete atendendo. Fazer esse registro. Vereador Daniel Fonseca. Com o relator, presidente. Com o relator. Vereador Peixoto, no lugar do vereador Éder. Com o relator. Vereador Michel Promove. Com o relator, presidente. Vereador Cristiano Silva. Com o relator, presidente. Vereador Ivan Duarte. Contra o relator. Vereador contra o relator. Peço.
7 votos com o relator, 1 voto contrário. Está derrubado o veto da Prefeitura Municipal de Pelotas. Veto total, número 06. Veto integral ao projeto de lei autoriza o município de Pelotas a conceder incentivos fiscais às empresas que disponibilizam vestiário com chuveiro destinado aos trabalhadores que utilizam a bicicleta como meio de transporte e dá outras providências. Relator na CCJ, vereador Tauan Ney. Pergunto ao vereador o parecer e peço depois ao vereador Antônio Peixoto fazer a leitura. Presidente, veto já no sistema e entregue o parecer físico também. Foi contra, o parecer foi contra o veto. Contra o veto, peço ao vereador Antônio Peixoto que possa fazer a leitura do parecer por distrito. Parecer, protocolo números 14912/2025, natureza veto total, número 6/2025, relator Tauan Ney. Ementa. Veto integral ao projeto de lei número 4/2025, que dispõe, autoriza o município de Pelotas a conceder incentivos fiscais às empresas que disponibilizam vestiário com chuveiro destinados aos trabalhadores que utilizam a bicicleta como meio de transporte e dá outras providências. Parecer. Trata-se de veto integral ao projeto de lei número 4/2025, que autoriza o município a conceder incentivos fiscais a empresas que promovam infraestrutura voltada ao incentivo do uso de bicicletas por seus trabalhadores, notadamente por meio da instalação de vestiários com chuveiros. Após a análise técnica, entendo que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Trata-se de norma autorizativa, que não impõe obrigações ao Executivo, mas apenas o autoriza a implementar política pública com a clara finalidade de interesse público, incentivar o uso de transportes não poluentes e promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores. A proposta está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência da administração pública, artigo 37, caput da Constituição Federal, da função social da propriedade, artigo 170, parágrafo 3º, e da proteção ao meio ambiente, artigo 225 da Constituição Federal, ao fomentar práticas sustentáveis e responsáveis nas relações urbanas e trabalhistas. Importante ressaltar que não há vício de iniciativa, pois a proposição legislativa não cria despesa direta nem interfere na estrutura organizacional da administração pública, tratando-se de proposição meramente autorizativa e de caráter geral, como pacificado pela jurisprudência. Diante do exposto, voto pela rejeição do veto integral ao projeto de lei número 04/2025, por entender que o projeto é constitucional, legal e adequado, representa avanço na política pública e ambiental do município, não usurpa a competência privativa do Poder Executivo, respeita os princípios constitucionais e atende ao interesse público. Câmara de Vereadores, Pelotas, 20 de maio de 2025, vereador Tauan Ney, relator. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão, o parecer do relator. Para discutir, vereador Michel promove. Presidente, tu vem falando várias vezes aqui em relação, até uma redundância, a relação dos poderes entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Esse veto não tem outro argumento, ninguém pode falar, esse veto é uma birra política, eu nem vou ter como uma perseguição. Tu vetar um projeto autorizativo, só autoriza dentro da legalidade, dentro da Constituição. Olha, se o Executivo entender que esse projeto beneficia, ele pode pôr em prática. Se ele não entender, vai ficar a autorização ali parado. É que nem uma autorização para te poder acessar um estacionamento. Olha, eu uso se eu quiser, mas eu tenho um bilhete aqui que me autoriza. Isso é uma birra política. Isso é uma perseguição política, uma birra, uma bobagem. Um projeto autorizativo, em meio assim, de uma forma clara para quem está em casa assistindo, um projeto autorizativo, ele não interfere na gestão, ele não interfere no orçamento, ele não interfere na ordem dos trabalhos, ele não interfere no cronograma, ele simplesmente, olha, eu tive uma ideia legal, mas eu não tenho competência para legislar sobre isso, ou para determinar via projeto de lei. Então eu vou autorizar. E, de certa forma, se o governo entender que é uma ideia legal, ele está autorizado para executar. Porque quando isso propõe despesa para o município, quando gera custo, isso foge da nossa
alçada, e isso fica a cargo do executivo. Mas se a ideia for legal e o executivo entender, fica ali disponível, aprovado, entende? Então tu vetar projetos autorizativos, isso é birra política. Isso é uma birra, uma bobagem, é uma birra política. Tu autorizar um projeto, entendeu? Que, olha, nem estou discutindo o mérito. Eu estou falando da legalidade. E depois ainda dizem que não tem. Tu imagina agora, vou dar um exemplo para vocês, eu posso dar um exemplo aqui. Nós temos uma comissão de aprovados no concurso público de Pelotas. Já se organizaram, já vieram aqui no plenário, já se organizaram para chamar todos os vereadores no WhatsApp, pedindo para não aprovar os projetos de contratação. Porque teve gente ali que mexeu no orçamento de casa, teve gente que mexeu na sua estrutura familiar, que é para poder estudar, poder se dedicar, porque um concurso público é uma ampla concorrência. Então isso obviamente requer uma dedicação. Então essas pessoas pedem para não votar, não vota, é injusto com a gente, que abriu mão de tanta coisa para estudar. Então aí nós temos um impasse, não é uma birra. Aí é um impasse. Nós temos aqui uma estrutura que precisa da mão de obra, e nós temos do outro lado aprovados, não querendo que contrate, porque querem ser chamados. Isso não é uma birra política. Isso é um impasse. Isso é um impasse político, isso é um impasse social. Agora tu ir vetar projetos autorizativos, mas não tem como. O executivo, ele quer legislar aqui na Câmara. Ele quer decidir o que cada vereador tem que fazer aqui. Não tem como. A mensagem que está se passando é essa, presidente. Não tem como pensar outra coisa. Projetos autorizativos, que está no nome, deixando bem claro, o Poder Legislativo, na sua competência, ele autoriza, se vocês acharem que a ideia é legal. Se vocês acharem que a ideia não é legal, a Constituição, ela protege vocês, a lei orgânica do município protege vocês, e vocês não executam, e está tudo bem. Aí tu vetar, não tem explicação. Isso não é um impasse, isso não é uma discordância política, isso é uma birra, isso é uma perseguição, não tem como negar. E o executivo, ele está passando dos limites de executivo, ele quer sistematicamente legislar e cumprir a função desse parlamento. Nós fomos eleitos pela população, nós somos vereadores. O dispositivo é legal, mas o argumento é fraco. Obrigado, vereador. Passo a palavra, segue em discussão, vereador Ivan Duarte. Alô. Eu quero concordar com o veto, né? Eu tenho umas dúvidas, e não é de hoje. Há muitos anos que eu questiono alguns, eu sei que não são todos, porque os advogados já me disseram, né, que não são todos, mas essa coisa de projeto de lei autorizativa. Quer dizer, se o prefeito está autorizado, tá, ele vai fazer. Se ele não está autorizado, né, ele faz se ele quer. E lei, eu entendo, tem que ser para obrigar a fazer ou para proibir de fazer. E não para autorizar. Mas eu sei que existe esse dispositivo em alguns casos, né? Então eu estou falando com devido cuidado, porque eu não sendo advogado, não tendo conhecimento de direito público, né, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu tenho esse raciocínio, pelo menos, né, que a gente faz uma lei, é para o prefeito cumprir, né, ou então, para não cumprir, mas para autorizá-lo. Bom, aí vem a questão, agora, ponto 2 da minha fala, a questão do iniciativa. Este projeto, ele mexe no orçamento, porque ele dá incentivos fiscais, né? E isso não está previsto no orçamento. Então, isso tem que ser iniciativa privativa do Executivo, mexendo no orçamento. Mas é o meu entendimento, né? Então, eu acho que por essas razões, eu acho que o veto, neste caso, está correto, né? Iniciativa fiscal tem que ser iniciativa privativa da Prefeitura, e ela já está autorizada a fazer. Claro que ela tem que mandar para cá, e nós é que temos que autorizar com a iniciativa do prefeito. Se o prefeito fizer um estudo lá para o ano que vem, no próximo orçamento, né, que é importante, vai ter impacto no transporte,
nas empresas, etc., no orçamento dela, ela vai mandar um projeto para cá dizendo, olha, eu quero estimular até tanto de tal impostos que a empresa não vai precisar pagar se ela colocar a utilização da bicicleta como meio de transporte dos seus funcionários, né? Então, eu acho que esse veto está correto, na minha opinião. Obrigado. Obrigado, vereador Ivan Duarte. Vereador Peixoto, depois vereador Marcelo Bagé, depois vereador Cauê Furossolto. Eu queria colaborar com a discussão. Eu acho que a gente tem que debater esse tema importante, porque senão a gente vai ficar produzindo leis aqui inócuas. O que acontece? Os projetos de lei autorizativos, eles pressupõem uma articulação política, correto? Por quê? Porque não sendo competência do vereador, e o vereador propondo qualquer tipo de lei aqui, que seja autorizativa, vai depender da aplicabilidade do executivo, né? Enfim, autorizar não significa que irá acontecer, significa que pode fazer. Seria, no mundo ideal, efetivo que o vereador que apresentasse um projeto autorizativo tivesse atado na outra ponta com o executivo para que essa política não se tornasse apenas uma ideia lançada aqui, como afirmou corretamente o vereador Michel Promove. É uma ideia que é lançada para o executivo. Perfeito? Acho que o raciocínio é esse. Acontece que o veto a projetos autorizativos, eles não se justifica. Não se justifica. Um projeto autorizativo não se torna inconstitucional. Ele não é inconstitucional por ser autorizativo. E por ser autorizativo, justamente dá base ao vereador propor a ideia. Então, eu acho que, vereador Jurandir, eu proponho aqui que nós levemos ao prefeito Marrone, né, um pedido para que ele não vete mais projetos autorizativos, né, porque não há nenhuma lógica nisso. Se ele não quiser aplicar a política pública que está ali sugerida pelo vereador e autorizada pelo vereador, ele não precisa fazer. Ele tem essa competência de não executar, né, o resultado de um projeto autorizativo. Então, para não ficar desgastado o clima entre nós aqui e entre o executivo, eu sugiro que nós levemos essa ideia ao prefeito, que todos os projetos que sejam protocolados pelos vereadores e forem autorizativos, que não seja vetado. Nenhum seja vetado. Né? Se o prefeito não quiser executar, bom, aí é uma competência sua, né, de não querer executar. Se o vereador não fizer a articulação política, né, e, consequentemente, não vai ver a sua política pública aplicada, bom, aí é um problema de cada vereador aqui. Né? Nós somos adultos aqui, todo mundo tem um posicionamento e nós estamos livres para fazer as articulações que bem entendermos. Aí vai depender de cada vereador. Então, mas eu sugiro que, para a gente quebrar esse clima de vetar projeto autorizativo, isso não tem o menor cabimento, a gente possa levar isso para a prefeitura e tornar uma regra. Ó, prefeito, os projetos que saírem aqui da Câmara e que forem autorizativos, por favor, não vete. Vamos ficar como uma regra. Até para uma... Pô, nós temos 4 anos de convivência aqui. Se cada projeto autorizativo que nós sugerimos aqui, a gente vai ter que derrubar o veto, isso vai desgastar demais, né? E sem nenhuma necessidade. É isso. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Segue em discussão, vereador Marcelo Bajá. Já faz algum tempo, colegas, que eu denuncio essa tentativa de intromissão do prefeito Fernando Marrone nos trabalhos desta casa. São vetos, são solicitações de modificação nas emendas impositivas, são diversas ações do prefeito Fernando Marrone que denotam um desrespeito para com a independência dos poderes e para com este poder legislativo. O veto ou os vetos constantes aos projetos autorizativos que partem dos vereadores, que são de iniciativa dos vereadores, é mais uma demonstração desta falta de respeito e eu sugiro, eu aprecio e elogio a iniciativa do vereador que me antecedeu, o vereador Antônio Peixoto, mas eu gostaria de incluir uma nova sugestão, que se leve ao prefeito Marrone um exemplar da Constituição Federal, para que se leve ao prefeito Fernando Marrone também um material sobre a teoria de Montesquieu, né, da separação dos poderes, para que ele compreenda
de uma vez por todas a função do Poder Legislativo, para que o respeite, para que respeite a autonomia deste poder, que não será um poder carimbador como ele assim desejava. Daqui partirão, sim, projetos de lei aprovados, e esta casa continuará exercendo as suas prerrogativas. Quando retornar de lá veto político, veto que desrespeita a independência deste poder, nós sim atuaremos pela derrubada desses vetos, mais do que isso, presidente, pela derrubada do desrespeito que o prefeito Fernando Marrone tem demonstrado pela Casa do Povo. Obrigado, vereador Marcelo Bagé. O próximo seria o vereador Cauê Forosolto. Eu vou também, se os senhores me permitirem, eu vou fazer, também gostaria de fazer a discussão daqui. Olha, vereadores, eu sempre me atento muito, e eu acho que eu estou muito próximo da ideia, e acho que essa situação de nós ter tantos vetos nessa casa, ter vetos, ter projetos aprovados, isso eu já falava na outra legislatura. E muitas vezes fui voto solitário nessa casa e dizer, olha, eu não vou votar algo que eu aprovei por unanimidade. Agora, quando volta nessa casa, os vereadores derrubavam o veto, mandavam da prefeita Paula para cá, e eu era voto, muitas vezes, solitário, de dizer, olha, não vou, porque, na verdade, ficava muito ruim em si para o meu mandato. E agora, passado esse processo, entrando nessa nova legislatura, eu também não alimento a tese de que, e também não quero acreditar, que seja uma discussão política em cima dos vetos. Até, na verdade, porque eu sei do jurídico que está lá na Secretaria de Governo, tenho muito respeito, já foi procurador jurídico dessa casa aqui, de conduta ilibada e respeitada, é notório saber jurídico ele tem dentro do meio jurídico. Mas, agora, tem algumas coisas dessa casa aqui, que eu estou vendo que está do Executivo, que parece que o Executivo quer impor a agenda deles. Parece que o Executivo, ganhamos a Prefeitura e queremos mudar o rito dessa casa. Me parece isso. Porque, quando teve aquela questão do veto, da questão da rua, lá eu comecei a desconfiar. Eu disse, olha, mas eu não quero acreditar nisso, que estão colocando política no meio onde tem que ser só o notório saber jurídico. Mas agora, com essa questão, e eu acho que ficou muito bem demonstrado com o parecer aqui, que é um excelente parecer, quero dar os parabéns para o vereador Tauanei aqui, que o Executivo quer impor a agenda deles aqui. E eu não acho que isso cabe nessa casa. Nós podemos fazer a discussão da mesma forma que o prefeito e a vice-prefeita, né, o prefeito Marrone e a vice Dani Brizolara foram eleitos, esses 21 vereadores aqui foram eleitos. Eu acho que, mesmo discordando, mas acho legítimo, para poder fazer a discussão, porque ele foi eleito, o vereador Ivan Duarte discordar do veto e disse, é legítimo, isso que tem que ser feito. A gente concorda, vota a favor, justifica e ponto. Mas, agora, ao Executivo isso aqui, ao Executivo não é dado isso a eles aqui nessa casa. Porque, quando tem um projeto, e eu estou fazendo essa justificativa aqui, porque eu não quero levar que seja o vereador Cauê Forosolto que tenha uma situação política em cima desse projeto. Eu já tinha dado uma olhada no projeto, mas fui pegar ele novamente aqui, porque os projetos autorizativos preconiza que, no primeiro parágrafo dele, tem que dizer autorizativo. E eu disse, olha, daqui a pouco mais, nos outros parágrafos, o vereador, colocou autorizativo e esqueceu de colocar autorizativo no primeiro. Já teve pareceres na outra legislatura aqui sobre essa discussão, projetos autorizativos, projetos não, e ficou ali muito cristalino que projetos autorizativos têm que vir no primeiro parágrafo já dizendo ele é autorizativo e o que sucede ele é tudo autorizativo. E o projeto do vereador Cauê Forosolto, ele está aqui, no início já diz, autoriza o município de Pelotas. É algo que, se o município já está
Ele está autorizando, fazendo uma ação política aqui, e essa casa é de ações políticas. Quantas vezes nessa casa a gente faz moção de apoio a tal situação que já está até ocorrendo? Moção de apoio à cobrança de pedágio, moção de apoio. E é algo que já está ocorrendo. E a gente faz por quê? Porque essa daqui é uma casa política. O projeto pode ser político, vereador, mas é isso que o vereador está aqui para fazer política. Ele não pode declinar daquilo que a sociedade outorgou a ele, que é fazer política. Então, quando faz um projeto, mas aí me vem o governo e me diz, olha, um projeto autorizativo não pode mais ser autorizativo. Olha, então isso quer colocar uma outra agenda agora para nós aqui, um outro rito aqui. E eu acho que essa casa, nesse projeto, acabo não votando, porque se não houver empate, mas votaria com certeza contra o veto da prefeitura, e que bom que o vereador Tauan Ney teve a sensibilidade e a clareza de dar um parecer muito duro nesse sentido, em dizer, espera aí, nós fizemos política aqui, o executivo também faz, mas que o rito dessa casa não seja desrespeitado. O rito dessa casa, os projetos autorizativos, existe e vai seguir existindo. Aliás, ele já existia antes de todos nós entrar nessa casa aqui. E agora o executivo dizer para nós, não. Agora, se eles querem vetar, é um direito deles. Nós aprovamos, eles vetam, vêm para essa casa, nós temos direito novamente de poder fazer. E depois ainda é colocado o direito ao executivo entrar com uma ADIM no judiciário. Posto isso. E olha que eu sou contra essa cisão de nós levar tudo para o judiciário, mas aqui é flagrante aqui essa situação do vereador Cauê aqui, que esse veto aqui foi um veto puramente político. Ou é o executivo querendo impor para nós a agenda deles, o rito. Mas o rito legislativo não é do executivo. O rito legislativo é dessa casa, é do parlamento. O executivo, a execução. Ao parlamento legislar. Então, gostaria de dar os parabéns ao vereador Tauan Ney pelo parecer, que eu acho que é isso. Todas as vezes que nós formos atentados, todas as vezes que for tentado somente, tentar tirar um direito ou tentar invadir um outro poder que não seja aquele que é determinado pela Constituição, que a gente possa responder à altura. Agora segue em discussão o vereador Cauê Foro Souto. Bom dia a todos que nos acompanham. Quero primeiro parabenizar a relatoria do vereador Tauan Ney e deixar registrado que, às vezes, eu fico impressionado assim, com o formato que tem se feito e se iniciou a política aqui em Pelotas. Primeiro porque a gente está falando aqui sobre um projeto autorizativo de isenção fiscal a empresas que disponibilizem vestiários com chuveiros para os trabalhadores, prestem atenção, para os trabalhadores que utilizam bicicleta como meio de transporte. Eu fiz esse projeto justamente porque, em conversa com o secretário Márcio, da Secretaria de Qualidade Ambiental, eu perguntei o que ele achava no sentido de criar um projeto em que valorizasse o trabalhador, mas que, ao mesmo tempo, a prefeitura pudesse, politicamente, criar um dispositivo de dar isenção. Então, quando a gente escuta aqui que esse projeto de lei ele vai mexer na questão financeira, não é uma verdade. Porque é um projeto autorizativo, só vai mexer se a prefeitura colocar em prática, e se a prefeitura colocar em prática, quem tem o poder de executar esse projeto de lei é a própria prefeitura. Portanto, só irá mexer na questão financeira se a prefeitura colocar em prática um projeto que tem que partir dela. E é claro, vereador Antônio Peixoto, que tu faz um projeto autorizativo em conversa com o Poder Executivo. E eu fiz esse projeto de lei, assim como o IPTU verde, autorizativo, porque eu conversei com o secretário que faz parte dos 27. Talvez para algumas pessoas a gente esteja aqui ou para criar confusão política, ou por politicagem, etc., mas não é isso. Pelo menos no meu caso não é, embora eu reclame porque tem reclamações. Ah, mas o Cauê mais reclama. É claro, porque só tem mais reclamações do que coisas boas. Portanto, eu estarei aqui falando coisas que a população está reivindicando. Então, me entristece ver um projeto que valoriza o trabalhador ser vetado pelo Partido dos Trabalhadores. Me entristece ver que logo embaixo
Nós temos, e agora a gente já vai discutir em seguida, o projeto 12, que revoga a lei, revoga direito dos trabalhadores. Então, eu quero parabenizar, vereador Tauanei, pela relatoria. Eu tenho convicção, se fosse um projeto inconstitucional, independente de qualquer coisa, o senhor traria aqui na sua relatoria a inconstitucionalidade. Portanto, eu vou acompanhar Vossa Excelência no voto. Obrigado. Obrigado, vereador Cauê Fora Souto. Segue em discussão. Senhoras e senhores, vamos aos votos. Vereador Tauanei, como o senhor vota? Presidente, de acordo com o parecer do relator. Com o relator. Vereador Marcelo Bagé. De acordo com o parecer do relator, presidente. Vereador Cauê Fora Souto. Com o relator, presidente. Vereador Jurandir Silva. Com o relator. Vereador Paulo Coitinho, não está. Vereador Daniel Fonseca. Relator. Vereador Peixoto. Com o relator. Vereador Michel Promove. Vereador Cristiano Silva. Com o relator. Vereador Ivan Duarte. Contra o relator. Oito votos com o relator, contrário ao veto da Prefeitura Municipal, um voto favorável ao veto. Está derrubado o veto da Prefeitura Municipal de Pelotas. Veto de número 07. Veto integral ao projeto de lei 3/2020, que dispõe e estabelece a obrigatoriedade de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo e público e dá outras providências. O relator é o vereador Daniel Fonseca. Vereador Daniel Fonseca, vereador Daniel, o seu parecer é favorável ou contrário ao veto? Contrário ao veto. Muito obrigado. Peço ao vereador Antônio Peixoto possa fazer a leitura. Veto 07/2025, parecer. Contrário ao veto integral. Esse projeto não interfere nas funções nem na organização dos serviços públicos municipais, uma vez que incide sobre estabelecimentos privados de uso coletivo, como shoppings, supermercados, hospitais, hotéis, entre outros, e eventualmente sobre a área de estacionamento público, sem alterar a estrutura administrativa, organizacional ou operacional dos órgãos públicos municipais. Trata-se, portanto, de uma medida regulatória que busca fomentar o interesse público sem impor ônus administrativos ao município. O projeto de lei representa uma iniciativa responsável, equilibrada e voltada ao futuro da mobilidade urbana, sem causar interferência direta nas atribuições do poder público municipal, mas contribuindo para a melhoria da infraestrutura e da qualidade ambiental da cidade. Câmara de Vereadores de Pelotas, 20 de maio de 2025. Vereador Daniel Fonseca, relator. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão, o parecer do relator. Em votação, senhores. Vereador Tauanei, o senhor vota contrário ou com o relator? Vereador Marcelo Bagé. Vereador Cauê Fora Souto. Vereador Jurandir Silva. Com o relator. Com o relator. Vereador Daniel Fonseca. Com o relator, presidente. Vereador Antônio Peixoto. Com o relator. Vereador Michel Promove. Vereador Cristiano Silva. Com o relator. Vereador Ivan Duarte. Vereador Paulo Coitinho. Nove votos contrários ao veto da Prefeitura, um voto favorável. Está derrubado o veto da Prefeitura Municipal de Pelotas. Emenda de número 01 da mensagem 011 do vereador Antônio Peixoto dispõe sobre autorizar o município de Pelotas a conceder ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, o direito real de uso de imóvel destinado à construção da sede da Escola
de Gastronomia, que integrará o Centro Gastronômico de Pelotas e dá outras providências. Relator na CCJ foi o vereador Ivan Duarte, o vereador deu o parecer de acordo. Peço a leitura do vereador Antônio Peixoto. Parecer, de acordo com a técnica legislativa. Justificativa. Trata-se de emenda à mensagem 1125, que amplia o alcance social do meritório projeto de lei que autoriza o município de Pelotas a conceder ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, direito real de uso sobre imóveis destinados à construção da sede da Escola Gastronômica, que integrará o Centro Gastronômico de Pelotas. A emenda do ilustre vereador Antônio Peixoto, ao juízo desta relatoria, propõe ampliar as vagas destinadas às populações em situação de vulnerabilidade, incluir de forma específica os grupos mais fragilizados do tecido social, como é o caso de mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres negras, indígenas, quilombolas e mulheres trans, entre outros. Temos que se trata de uma ampliação do alcance social de uma lei que, além de dar vitalidade a imóveis ora desocupados em situação de degradação, pode trazer novo aso de cidadania aos pelotenses mais necessitados. Câmara de Vereadores de Pelotas, 20 de maio de 2025, vereador Ivan Admar Dornelles Duarte, relator. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão, parecer na emenda do relator. Só para justificar, presidente. Vereador Ivan Duarte. Não, esse projeto, essa emenda do vereador Peixoto, ela não altera, ela troca as pessoas que vão utilizar. Propõe que, ao invés de aberto em geral para todo mundo, uma parte que iria utilizar vai ser utilizado por mulheres de vulnerabilidade, programas, né, pessoas cadastradas no Bolsa Família, mulheres negras, indígenas, etc. Então, eu acho que, como não, esse sim, na minha avaliação, não interfere em nada, ele simplesmente troca. Então, nós podemos fazer isso. Agora, se fosse criar isso, já seria contrário à técnica, não ao mérito, porque é meritório de qualquer maneira, vindo de onde vier. Obrigado, vereador Ivan Duarte. Segue em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Mensagem de número 11 da Prefeitura Municipal de Pelotas autoriza o município de Pelotas a conceder ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, RS, o direito real de uso de imóveis destinado à construção da sede da Escola de Gastronomia, que integrará o Centro Gastronômico de Pelotas e dá outras providências. Pergunta ao vereador Tauanei, relator. Qual o parecer, vereador? Presidente, já protocolamos no sistema, também lhe entreguei de uma forma física, foi parecer favorável a uma mensagem também autorizativa. Parecer favorável, viu? Tá bem, obrigado. Peço ao vereador Antônio Peixoto. Parecer técnico-jurídico. Assunto. Autoriza o município de Pelotas a conceder ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC-RS, o direito real de uso de imóveis destinados à construção da sede da Escola Gastronômica, que integrará o Centro Gastronômico de Pelotas e dá outras providências. 1. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa autorizar o município de Pelotas a conceder ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC-RS, por prazo determinado, o direito real de uso de imóveis públicos municipais, com a finalidade de viabilizar a instalação da sede da Escola de Gastronomia, que fará parte do futuro Centro Gastronômico de Pelotas. 2. Competência e iniciativa. A proposição encontra respaldo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Ademais, a iniciativa do Poder Executivo é legítima conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Pelotas, uma vez que envolve disposição sobre bens públicos municipais. 3. Aspectos jurídicos e formais. O projeto respeita os princípios constitucionais da legalidade, finalidade, interesse público e razoabilidade. O direito real de uso, previsto nos artigos 7º e seguintes do Decreto-Lei nº 271/1967, e é uma forma legal de concessão de bem público, especialmente quando destinado à implementação de projetos de relevante interesse coletivo, como a educação profissionalizante. A concessão será formalizada por escritura pública, com cláusulas que assegurem a destinação do imóvel exclusivamente ao fim previsto, conforme previsto no projeto de lei. A reversibilidade do bem ao patrimônio do município, em caso de descumprimento da finalidade, garante a preservação do interesse público.
4. Mérito e interesse público. A proposta se alinha com o interesse público ao fomentar o desenvolvimento educacional, turístico, econômico e cultural da cidade de Pelotas, reconhecida nacionalmente como polo gastronômico. A instalação da Escola de Gastronomia fortalecerá a qualificação de mão de obra local, estimulará o empreendedorismo e contribuirá para a valorização da identidade gastronômica regional. 5. Conclusão. Diante do exposto, como relator, opino favoravelmente quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade da mensagem número 11/2025 do Poder Executivo Municipal, estando apto a tramitar nas demais comissões desta Casa Legislativa. Vereador Tauanei, relator. Obrigado. Em discussão, o parecer do relator. Em votação. Aprovado por unanimidade. Mensagem de número 12 da Prefeitura Municipal de Pelotas. Revoga a Lei Municipal 5.838 de 21/9/2011, extingue a gratificação e dá outras providências. Relator na CCJ, vereador Jurandir Silva. Pergunto ao vereador parecer. Já está no sistema, parecer favorável. Eu vou abrir a sessão, que esse é um projeto que já está na casa já faz um tempo. Está na casa, eu acho que o senhor já está. Quer que eu faça uma explicação? O senhor pode? Sim, vereador. Eu fico em dúvida, às vezes, como que é essa coisa do sistema, porque eu normalmente coloco todos no sistema. E acho aí, Tati, com todo respeito... Então, é que já me aconteceu algumas vezes de estar no sistema e o senhor não ter a informação de que está no sistema. Perfeito. Tudo bem. Não, essa parte eu já entendi. Eu só estou fazendo esse registro que muitas vezes acontece de eu colocar o parecer com antecedência no sistema e o presidente não ter essa informação. E eu queria ver se a gente tem alguma forma de ajustar isso em algum momento, porque senão parece que eu não fiz o meu trabalho de colocar no sistema o parecer. Esse constrangimento, de repente, se alguém está desatento observando, eu não quero carregar nas minhas costas esse constrangimento, porque não é a primeira vez que acontece. Quero fazer aqui este registro. Neste caso, já está. Só para explicar para as pessoas aqui o projeto esse da mensagem 12, que é o que a gente está votando, né? O que o Poder Executivo, mensagem, são os textos que a Prefeitura manda para cá. É diferente de projeto de lei, projeto de decreto legislativo, o pessoal que está em casa nos acompanhando. Eles estão sugerindo aqui a exclusão de gratificações na Coimpel, que é a Companhia de Informática de Pelotas. A avaliação que o Poder Executivo fez é que há um excesso, são poucas gratificações, mas que há um excesso de gratificações que gerou, durante um tempo, uma contradição e salários excessivamente altos neste local. E acaba que um percentual muito alto destes, do recurso para a Coimpel, que deveria ser uma empresa que produz e ajuda a cidade na perspectiva de que tenhamos alternativas tecnológicas para os problemas da cidade, ele era destinado para esse fim de recursos humanos. Então, se propõe aqui uma alteração para que esse parlamento avalie, para que esse parlamento, enfim, né, se posicione em relação a isso, de extinção dessas gratificações que se consideraram enquanto excessivas. Do ponto de vista aqui, isso é a explicação geral da mensagem de número 12. Do ponto de vista aqui da nossa discussão mais das comissões, veja, não há, pelo menos na nossa observação, não há por parte do poder aqui, da constitucionalidade, um elemento que vete o Poder Executivo, que proíbe o Poder Executivo de propor esse tipo de medida, que, afinal de contas, são recursos do município, que o Poder Executivo tem que administrar e pode-se propor esta alteração. Por isso, o parecer, a mensagem 12 que nós colocamos no sistema é favorável. Muito obrigado. Muito obrigado. Segue... Sim, vereadores. Segue em discussão o parecer. Primeiro o vereador Marcelo Bagé, depois o vereador Cauê Fora Solto. Presidente, divirjo da posição do relator, vereador Jurandir Silva, e preparei aqui um pequeno arrazoado que eu gostaria de fazer a leitura aos colegas.
O princípio da irredutibilidade da remuneração está esculpido no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Para os servidores públicos, a irredutibilidade está apresentada no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Em que pese o caráter transitório da função gratificada, ela não pode ser extinta de forma repentina e abrupta, em especial quando há servidor nomeado em tal gratificação. Tal informação não vem apresentada no presente projeto. O STF já se manifestou no recurso extraordinário 563.965, um processo de origem de Santa Catarina, em que o ministro Ricardo Lewandowski disse: a jurisprudência do STF é firme, no sentido de que é vedada a supressão de vantagem pecuniária percebida por servidor público de forma permanente, quando sua retirada implicar a redução dos vencimentos, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade. Assim sendo, não se tem clareza quanto à ocupação das gratificações alvo desse PL, razão pela qual é inconstitucional. Presidente, a nossa posição aqui é de respeito ao princípio da irredutibilidade da remuneração do servidor público. É uma gratificação que os servidores da Coimpel, servidores de carreira, percebem há muitos anos. E me soa estranho, né, no mínimo estranho, que o Partido dos Trabalhadores queira retirar direito dos trabalhadores, direitos adquiridos há muitos anos. Então, digo ao prefeito Marrone e ao seu governo que, com o meu mandato, ele não contará para tirar direitos dos trabalhadores, dos servidores do município de Pelotas. Então, a minha posição, presidente, é pela derrubada desse projeto aqui na CCJ, por considerá-lo inconstitucional. Obrigado, vereador. Obrigado. Questão de ordem, só se for uma questão de ordem, vereador. Servidores de carreira, são CCs, não são servidores de carreira. Obrigada. Tá. Obrigado, vereador Cauê Foro Souto. Olha, a cada dia que passa, eu tenho me impressionado. E a cada momento que passa, eu tenho me impressionado. Eu posso falar para os senhores a verdade, porque eu participei de conversas e de reuniões em que lá no início, antes mesmo de ser encaminhado para cá, para essa casa, a extinção das gratificações, foi dito reto: se a Coimpel não funcionar nos primeiros meses, nós iremos acabar. Bom, isso foi dito por um negociador do Fernando Marrone. Mais claro fica quando ele coloca a sua própria namorada, porque talvez algumas pessoas não saibam, mas a namorada do articulador do Fernando Marrone é quem hoje está à frente, sem nenhuma capacidade técnica, da Coimpel. Dito isso, eu falei várias vezes, o assédio moral que está acontecendo na Secretaria de Saúde também acontece na Coimpel, para esses servidores e cargos de confiança que estão lá há muito tempo. Olha, eu estou falando de pessoas que têm mais de 30 anos lá dentro. E eu só quero corrigir aqui a fala da vereadora Fernanda Miranda, presidente, porque ela disse que não são servidores e talvez ela não ter a informação correta. Sim, são servidores. Tem pessoas lá que estão há 30 anos, 26 anos, né, na Coimpel, e são servidores, sim, que estão sendo retirados esses direitos e gratificações. Não contente, aqui me causa mais estranheza, porque afastar um secretário de educação para ele terminar uma especialização para ganhar mais à frente da secretaria, vale. Agora, retirar a gratificação de quem está há 30 anos trabalhando por uma empresa tão importante quanto a Coimpel, não. Então, me estranha e a cada dia está mais caótica a política de Pelotas, sobretudo com esse governo, que mente compulsivamente e lá dentro, e tem alguns que sabem o que eu estou falando, foi dito lá na mesa, nós iremos acabar com a Coimpel. Foi dito lá naquela mesa. E eu sei que tem pessoas que sabem que eu estou falando a verdade. Portanto, eu quero demonstrar para a população o absurdo que está acontecendo. Não vai ter o meu voto. E agora eu quero que saia um card de quem votar contra na internet. Tem que sair. Quem votar contra. Eu quero ver o Simples botar, como botava na última legislatura. Bom dia. Obrigado, vereador Cauê Foro Souto. Segue em discussão. Para discutir, vereador Daniel Fonseca. Presidente, a tentativa de reduzir salários dos servidores públicos, ela encontra barreiras constitucionais robustas, especialmente no princípio da redutibilidade, como citou aqui
o vereador Marcelo Bagé. Então, também quero deixar aqui já o meu parecer, né, que também não voto para tirar direitos adquiridos dos funcionários públicos, sei o quanto eles são merecedores. Imagina, esses homens e mulheres, eles já estão programados, porque sabiam como realmente ia dar continuidade às coisas, e isso pode ser muito prejudicial, justamente não só para os servidores, mas como para a cidade. Pode gerar um grande problema, além de ser inconstitucional o que estão querendo, tem barreira robusta para isso. Então eu quero dizer uma coisa, eu sou contra tirar direitos dos servidores públicos. Sou contra. Né? E sustento isso, seja o governo que for. Quero deixar aqui o meu parecer. Obrigado, vereador Daniel Fonseca. Segue em discussão o vereador Cristiano Silva. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui, mais uma vez, embora não estamos discutindo o mérito ainda, mas, novamente, senhoras e senhores, eu sinto a falta do SIMP aqui para discutir. Tenho eu questionado muito a ausência do SIMP nesses 5 meses que estamos aqui, quando estamos discutindo direitos dos trabalhadores, no qual o partido do prefeito ele é integrante. Mas quero dizer o seguinte, não são CCs, presidente, e vereadores e vereadoras, não são CCs, porque os CCs extintos foram no dia 15 de janeiro, no qual ali sim foram extintos. E se estamos falando de gratificação para CC, Zé Ricardo, é só não dá. O CC não é obrigado a nomear, tu não é obrigado a dar. CC não recebe hora extra, só para deixar claro aqui. Então, só para dizer que estão, sim, tirando direitos dos trabalhadores, as pessoas que trabalham na Coimpel estão sendo pressionadas, a cada dia é uma pressão psicológica em cima deles, até estamos conversando com alguns servidores do município para que possamos entender melhor o que está acontecendo lá na Coimpel. Nós não podemos deixar os servidores passaram um momento tão difícil como estão passando, pressão psicológica, pressão de extinção da própria secretaria, não sabe o que vai ser o futuro deles. Então, presidente, eu quero aqui também registrar meu voto contrário ao parecer do relator e dizer que não podemos retirar direitos dos trabalhadores, especialmente os servidores do município de Pelotas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cristiano Silva. Questão de ordem, vereador Marcelo Bagé. Presidente, após a minha fala, a vereadora Fernanda Miranda pediu questão de ordem para trazer uma informação, e eu gostaria de registrar que a informação que a vereadora trouxe não é verídica, tá? Até porque CC não recebe gratificação, tá? Então se trata, sim, de uma tentativa do prefeito Marrone de retirar direitos dos servidores efetivos da Coimpel. Só deixar esse registro, presidente, que eu reputo importante. Obrigado. Questão de ordem, vereadora Fernanda. Quando a gente comete um erro, tem que assumir. Realmente, eles são para servidores concursados. A questão eu me lembro muito bem quando passou essa gratificação aqui, porque eu ainda falei, eu lembro disso, de falar da questão de concurso público para a Coimpel, porque não tem, faz muitos anos, o último concurso público que foi feito para a Coimpel foi feito no governo Marrone. Depois, o governo Fetter, o governo Eduardo, o governo Paula, foram somente contratações. Então, essas gratificações acabam não indo para concursados, e sim para pessoas que têm contratos emergenciais. Foi isso? Eu peço desculpas pelo erro, mas tem um problema aí, porque não são total servidores ali dentro. Tem muito contrato e tem que fazer concurso também nessa área. Era isso que eu gostaria de colocar. Obrigada. Segue em discussão. Para discutir, vereador Michel promove. Presidente, eu não sei qual que é o prazo, presidente, para discussão. O tempo, diz o tempo limite, para poder discutir. Bom senso, vereador. Hã? Bom senso. Tá bem. É que eu queria contar uma história, presidente, do dia 25 de fevereiro de 2021, se o senhor me permite. Eu elegi aqui nessa casa e eu assumi a minha primeira legislatura, né, o meu primeiro mandato, e ali estava um período de lockdown. Então, todas as sessões elas eram online.
E o primeiro projeto que nós tivemos que votar logo que passou o recesso era uma matéria que tirava direito dos servidores. Me lembro como se fosse hoje. Uma pessoa inexperiente, já falei aqui muitas vezes que eu estou aprendendo no plenário, não tenho nenhum problema com isso. Um plenário, para mim, é um espaço, obviamente, de fazer política, de lutar pelas minhas bandeiras, pelos que eu defendo, mas também é um espaço de aprendizado, falo isso com muita humildade. Não sendo assessor de ninguém, não sendo de uma família política, eu cheguei nessa casa sem nenhuma experiência. E no dia 25 de fevereiro de 2021 foi votada a matéria que acabava com a licença-prêmio. A licença-prêmio, da forma que me foi colocado, é o direito do trabalhador de ficar 6 meses em casa recebendo sem trabalhar. A cada 10 anos tu seria contemplado com esse direito. Mas que também tu poderia abrir mão desses 6 meses em casa. E tu poderia optar por 6 meses de salário. Então, muita gente, enfim, levaram nós ali para uma reunião, mostraram o impacto financeiro para o município é deficitário, todos nós sabemos disso, que não tem dinheiro, não tem recurso suficiente para a saúde, para a educação, para o saneamento básico, enfim, e por aí vai. Me mostraram que, se eu não me engano, era 6 milhões o impacto mensal, isso um impacto de 6 milhões de reais, se eu não me engano. Olha, isso é um buraco negro, o buraco... nós estamos com muitos problemas, não temos recursos para tudo, enfim, precisamos acabar com isso. E eu fui lá, na minha inexperiência, e votei favorável. Eu votei contra os servidores em 2021. Tem gente que foge dessa conversa. Eu não tenho nenhum problema. Eu votei porque eu entendia o quê? Que o bem de 300 mil pelotense, ele se sobrepõe, obviamente, a uma gratificação de 6 mil servidores. Eu entendi dessa forma. Eu sei que no final do ano davam 70 milhões de economia. Eu votei. Presidente, a minha fala, ela fala muito do senhor também. Nós somos chamados de preto ladrão, negro sem vergonha, que nós merecíamos ser chicoteado, que nós se vendemos pelo pedaço de carne, que nós éramos escravos da Casa Grande, que as nossas mães não apanharam o suficiente enquanto negra. Está tudo registrado. Está tudo registrado. Sabe quem é que fez esses ataques? Militantes de sindicatos e de alguns partidos. E olha a ironia disso. Agora esse partido está defendendo isso aqui no plenário. E eu lembro de tudo bem, tanto é que aqui, o presidente do CCJ hoje tem processo, inclusive processo que a atual secretária do município foi testemunha contra o senhor. E o senhor negro com prova, e a pessoa acusada confessando no Jornal do Meio-Dia, que realmente chamou de capitão do mato. E ainda assim nós temos um secretário que é testemunha contra o senhor. Tudo porque nós votamos numa matéria que tinha um impacto de 70 milhões por ano para os cofres públicos, e que isso tratava de uma gratificação do direito da pessoa ficar 6 meses em casa recebendo sem trabalhar. Ou então podia optar por 6 salários. Eu lembro muito bem disso, eu nunca vou me esquecer, porque eles falaram horrores da minha mãe, falaram horrores de mim, chamaram tudo que vocês podem imaginar. Tem todos os prints guardados, tem ata notorial, tem tudo guardado. Tudo guardado. E ali, sabe o que me pegou? Quando um servidor que ganhava R$900 falou para mim assim, ó: poxa, eu não tenho um bom salário. E eu nunca tirei 6 meses em casa trabalhando. Eu usava essa gratificação para, na minha aposentadoria, eu ter um dinheirinho para pegar. Eu ganho menos que o salário mínimo. E a maior parte de todos nós servidores é tudo salário mínimo. Aquilo me fez um mal absurdo, que eu me sentei em casa no meu sofá para chorar pelo que eu fiz. Teve vereadora que deu o telefone pessoal de todos os vereadores e colocou na internet. Eu tenho print até hoje. Que guardaram. Botaram os nossos números pessoais para todo mundo ir atrás de nós e falar horrores. E era assim, ó, e era ataques coordenados, que era o mesmo texto de copia e cola. Eu me lembro como se fosse hoje.
E ali eu prometi, eu nunca mais voto contra servidor. E não interessa a matéria, eu não voto mais. Ali eu prometi para mim mesmo. Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu falei aqui várias vezes. Várias vezes. Ninguém nos defendeu. É uma defesa da igualdade racial seletiva. Depende do partido que tu tá e o que tu defende. Entendeu? Se tu for um preto que não concorda com a gente não te defende. Tu, para ter a nossa defesa, tem que concordar com a gente. Não tivemos defesa de ninguém. E foram dezenas de ataques racistas contra nós. Dezenas de ataques. Atacou nossa história de vida, nossa condição social, a nossa intelectualidade, a nossa família, a nossa origem, tudo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje isso. Então, por isso, presidente, obrigado, viu, pela sua flexibilidade, e eu contar uma história que aconteceu nesse mesmo plenário aqui, no dia 25 de fevereiro de 2021. Entende? Só que agora a ironia é que a ganha demais. Então, eu não sei o que é definido por ganhar demais. O que vocês acham? O secretário ganha 25 mil reais para fazer um trabalho. Olha, nós estamos no 5º mês do ano. Esse secretário ganhou mais de 100 mil reais de salário. Ele merece esses 25 mil reais, mas esse servidor que é técnico, não, eu não sei. Essa é uma questão de opinião, se merece ou não merece essas gratificações. Eu não sei a importância do desempenho do papel dessa pessoa. Se for extraordinário, eu acho que merece. Eu acho que merece se for extraordinário. Então, eu queria lembrar aqui, eu nunca vou me esquecer. Vai passar o tempo que passar e eu vou sempre lembrar. Não fui defendido por ninguém. Fui defendido por ninguém. Sentei no meu sofá da minha casa para chorar. De arrependimento por ter votado e por todos os ataques que eu sofri. No meu telefone pessoal que foi colocado na internet. Nunca vou esquecer. E o senhor tem algumas... Já chegou numa dezena de processos, né? Dessa mesma situação de 2021. E a ironia é que nós votamos aqui para ter Secretaria da Igualdade Racial. Nós votamos aqui para ter Secretaria do Esporte. Entende? Mas não tivemos ajuda, não tivemos apoio. Nenhum. Apoio nenhum. Em relação a isso. Então, por isso que eu deixar claro aqui, ó, não voto contra servidor e não importa a matéria. Obrigado, vereador Michel Promove. Próximo, vereador Ivan Duarte. Presidente, o projeto que está em discussão, ele quer, né, a aprovação da Câmara para revogar uma gratificação. As gratificações, elas são dadas quando o servidor passa, por exemplo, a exercer uma chefia sobre um lugar. Então, a atribuição dele agora não é mais o que ele faz, é chefiar os outros. Então, existem gratificações. Esta gratificação aqui, ela só diz, a Lei 5838, né, que aprovou essa gratificação, que a Prefeitura agora quer revogar, ela só diz que aqueles servidores que têm mais de 10 anos na função vão ganhar gratificação. Então, não é por uma mudança de trabalho, é pelo tempo de trabalho. Então, se isso aqui for estendido a outros setores, imagine, 50% sobre o salário de quem tiver mais 10 anos de prefeitura. Então, essa gratificação aqui, do ponto de vista do conceito do que é gratificação, é um equívoco, ela tem que ser revogada mesmo. Porque ela não fala nada. Por exemplo, se falasse assim, ó, passa a receber gratificação na Coimpel quem exercer chefia os serviços além do que faz tais e tais e tais. Tem que ganhar uma gratificação, mudou o serviço dele. Ele passa a ter outras responsabilidades. Não é o caso. É quem tem 10 anos de experiência e mais 3 anos gerenciando o sistema da Coimpel. Então é isso. É isso. É uma gratificação que foi aprovada de forma equivocada. E o número de servidores são 5 pessoas lá na Coimpel que vão ser atingidas, né? E que ganham uma gratificação pelo tempo que estão lá, e não porque passaram a exercer. Então, assim, o que acontece? Eu exerço uma função, eu estou há 5 anos lá, eu ganho X. O outro exerce a mesma função que eu, mas porque está há mais tempo, ganha X mais 50%. Está errado. Então, é essa a situação. Os vereadores têm toda a liberdade de votar contra, mas não é outra situação que não essa que eu li aqui, que está documentada, e eu só li os documentos. Então, eu voto a favor da revogação dessa gratificação, porque ela é equivocada, na minha opinião.
Questão de ordem, presidente. Obrigado, vereador Ivan Duarte. Questão de ordem, vereador Marcelo Bagé. É importante referir que o vereador Ivan Duarte faz uma confusão entre a gratificação que nós estamos tratando aqui nesse projeto de lei e função gratificada. São coisas diferentes, presidente. O que nós estamos tratando aqui é de uma gratificação aprovada em lei no ano de 2011. O vereador Ivan Duarte confunde conceitos. Não, nenhuma. Obrigado. É uma função gratificada que o cara ganha uma gratificação. Obrigado, senhores. Continua em discussão. Quem não discutiu ainda. Nenhuma função. Vamos em votação, senhores. Peço que, como vai ter, faço colheita. Deixa eu pegar aqui para fazer a colheita dos votos aqui. Me alcança só a folha aqui, por favor, para mim, os membros. Vereador Marcelo Bagé, como o senhor vota? Voto pela inconstitucionalidade do projeto, presidente. Contra o parecer. Obrigado. Vereador Cauê Foro Souto, como o senhor vota? Eu vou votar pela inconstitucionalidade do projeto. Vereador Jurandir Silva, como o senhor vota? O vereador Paulo Coitinho, como o senhor vota? Seguindo a justificativa do vereador Michel, que muito nos doeu naquela época, vereador, só quem votou e sabe que nós passamos, eu sou contra o parecer. Vereador Daniel Fonseca. É inconstitucional. Vereador Peixoto. Contra o parecer. Vereador Michel Promove. Contra o parecer, presidente. Vereador Cristiano Silva. Contra o parecer. Vereador Ivan Duarte. Parecer, por favor. Sete votos pela inconstitucionalidade, 2 votos favoráveis. Está rejeitada o parecer do relator, então a matéria está rejeitada e arquivada. Passamos... Não, entendimento, vereador. Questão de ordem, vereador. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem só por justiça, presidente. Naquela ocasião que nós sofremos bastante ataque racista, o vereador Paulinho não é negro, mas sofreu na mesma proporcionalidade e teve ataque a ele, a família, de outras formas também, eu lembro muito bem. Então, só fazer aqui justiça, entendeu? Em relação ao vereador Paulinho, que estava conosco naquela votação e que, na proporcionalidade, acho que sentiu na pele e sofreu o mesmo que a gente. Obrigado, vereador Paulo Coitinho. Questão de ordem, vereador Daniel Fonseca. Eu quero parabenizar os vereadores que derrubaram essa inconstitucionalidade, é muito importante deixar bem claro isso, e dizer também que os servidores públicos, como citou aqui o vereador Ivan, que completam 10 anos, eu acho que eles têm que ter uma gratificação, sim, os que completam 10, 15, 20, eles precisam ser valorizados por sua experiência. O funcionário público, ele precisa ser valorizado, porque é quem nos serve. Então, eu quero só deixar essa mensagem, presidente, obrigado pela oportunidade. O funcionário público tem que ser valorizado, porque ele é quem nos serve. E um funcionário público valorizado, ele vale por 5, por 6, agora um desmotivado é complicado. Então, parabéns aos vereadores que derrubaram esse projeto inconstitucional. Obrigado, vereador. Passamos projeto de lei complementar 01/2025, o relator é o vereador Éder Blanc, mas o vereador não está aí, o relator. E ele tem prazo até o dia 22, então está dentro do prazo. Passamos, então, para o projeto de lei complementar número 02/2025 do vereador Cauê Foro Souto, institui a política de transparência do valor cobrado a título de IPTU. Relator na CCJ está dentro do prazo ainda, mas é o vereador Marcelo Bagé. Pergunto ao vereador se tem condição de dar o parecer. Vou utilizar o prazo, presidente. Utilizar o prazo. Passamos, projeto de lei complementar de número 03/2025 do vereador Cauê Foro Souto. Dispõe sobre as normas para funcionamento de zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia a serem organizadas na forma do ambiente regulatório experimental no município e da outras providências. Relator na CCJ, vereador Daniel Fonseca. Pergunta ao vereador, tem condição de dar o parecer?
Esse é o projeto do vereador Cauê Foro Souto, projeto de lei complementar 03. Já dei o parecer, presidente, da justificativa. Tá, Favorável. parecer favorável. Peço ao secretário de questão de ordem, vereador Antônio Peixoto. Eu alertei aos meus colegas, vereador Cauê Foro Souto, também ao relator, caro vereador Daniel Fonseca, de que esse projeto de lei já existe uma legislação aprovada em vigor do vereador Cristiano Silva, exatamente sobre isso. Então, nós já temos essa lei em vigor no município. Faço esse alerta, porque se nós aprovarmos uma outra legislação aqui sobre a que já está em vigor, a gente vai causar um imbróglio jurídico aqui. Sim. Dispõe sobre as normas para funcionamento de zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia serem organizadas na forma do ambiente regulatório experimental no município de Pelotas. É uma lei do senhor que foi aprovada e está em vigor, inclusive. Eu peço que isso seja retirado, porque não vá para o Executivo, e o Executivo nos devolva exatamente com essa visão, né? Vereador Cauê Foro Souto. O senhor faz a retirada do projeto? Claro, posso retirar o projeto sem problema algum. O senhor faz a retirada? Vamos fazer a retirada do projeto. O vereador Antônio Peixoto já tinha nos encaminhado essa demanda. Embora o projeto não seja o mesmo, ele é parecido, tem alguns outros dispositivos que poderiam ser adicionados ao projeto de lei do vereador Cristiano Silva, mas a gente entende que não vamos criar esse caos, a gente tem o entendimento, então, de retirada do projeto. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Obrigado, vereador Cauê. Projeto de lei complementar de número 04/2025 do vereador Cauê Foro Souto, altera a lei ordinária número 6.202, 19 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis e direitos a eles relativos, ITBI, da outras providências, para sustentar a transparência, para aumentar a transparência no cálculo do ITBI e proporcionar uma forma adequada para seu eventual questionamento. Parecer do vereador Tauanei, que não está aqui, está dentro no gabinete, foi favorável. Peço a leitura do vereador Antônio Peixoto. Parecer, o projeto trata de matéria tributária municipal inserida na competência dos municípios, conforme o artigo 30, inciso 3º da Constituição Federal. Compete aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Além disso, a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Código Tributário Nacional, Lei número 5.172, de 66, conferem ao município competência para definir critérios de base de cálculo e procedimentos de fiscalização e impugnação administrativa. O projeto visa dar efetividade aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, inciso 2º, e... me ajudem aqui, 25 da Constituição Federal 88. Ao estabelecer que a estimativa fiscal que ultrapasse 20% do valor informado pelo contribuinte deve ser justificada por parecer técnico. Promove-se maior transparência no lançamento tributário, segurança jurídica ao contribuinte, viabilização do direito ao contraditório e a ampla defesa, antes mesmo do ajuizamento de ação judicial. Do ponto de vista formal, a iniciativa é legítima. O projeto não trata de matéria reservada à iniciativa do chefe do Poder Executivo, pois não versa sobre a criação de cargos, estrutura administrativa ou orçamento, mas apenas regula procedimentos tributários. Está em consonância com o princípio da reserva legal tributária, pois não cria novo título nem altera a base de cálculo em sentido estrito, apenas regula procedimento de apuração e contestação. Portanto, de acordo com a técnica legislativa, pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei, podendo seguir sua tramitação nas demais comissões pertinentes. Câmara de Vereadores de Pelotas, 20 de maio de 25, vereador Tauanei, relator. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão, o parecer do relator, vereador Cauê Foro Souto. Não, nós estamos falando aqui da CCJ, mas eu vou me adiantar só rapidamente para explicar para as pessoas que estão em casa, talvez não entendam. Você vai se adiantar no quê, vereador? A gente não está discutindo... Só técnica legislativa. Não mérito ainda, né? Então, não, mérito tá só bem, depois. eu retiro minha fala, presidente. Tá, obrigado, vereador. Segue em discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Peço a retirada do projeto de número 33. Projeto de lei ordinário de número 54, do vereador Cauê Forossolto, institui a política municipal de transparência dos bens públicos. Relator, vereador Jurandir Silva, vai usar o prazo ainda, fez a retirada. Projeto de lei ordinária do vereador Cauê Forossolto prevê a instituição de comitês de resolução de disputa, dispute boards, nos contratos administrativos celebrados pelo município de Pelotas. Está o relator, o vereador Éder Blanc, acho que não está no sistema ainda, ele vai usar o prazo, né, até o dia 22. Projeto de lei ordinária, também o vereador Marcelo Bagé comunicou que fez a retirada do projeto de número 56, né, vereador? Projeto de lei ordinário de número 57, do vereador Júnior Fox, institui o Dia Municipal dos Heróis Voluntários da Enchente no município de Pelotas e dá outras providências. Parecer do vereador Cauê Forossolto foi favorável. Peço ao vereador Antônio Peixoto que possa ler a justificativa. Parecer. 1. Relatório. Trata-se de projeto de lei... Só o vereador ia perguntar para o vereador... Se o vereador... Acho que são 2 folhas, né? São 3 folhas de justificativa? 2 folhas? Tá, vamos lá. Relatório e conclusão. Parecer 1. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar que visa instituir o Dia Municipal dos Heróis Voluntários da Enchente, a ser comemorado anualmente no dia 13 de maio, com o objetivo de homenagear os voluntários que atuaram durante a enchente que atingiu o município de Pelotas em maio de 24, considerada a maior tragédia climática da história do estado do Rio Grande do Sul. Conclusão do relator. Diante do exposto, esta relatoria opina pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 57/25, que institui o Dia Municipal dos Heróis Voluntários da Enchente do município de Pelotas, por se tratar de matéria de interesse local, de iniciativa legítima do parlamentar e por estar em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município. Câmara de Vereadores de Pelotas, 25 de maio de 25, vereador Cauê Forossolto Martins, relator. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão, parecer do relator. Em discussão, aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária também de número 58, vereador Jurandir Silva, que era o relator, também fez a retirada porque está dentro do prazo, até o dia 22. Projeto de lei ordinária de número 59, do vereador Marcelo Bagé, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações relativa à estrutura administrativa, secretarias, departamentos, atribuições e currículo dos responsáveis pelas pastas na Prefeitura Municipal de Pelotas, visando a maior transparência na gestão pública, em conformidade com os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei 12.527/2011, que regula o acesso à informação. O vereador Tauanei, o parecer do vereador foi favorável. Peço ao vereador Antônio Peixoto que possa fazer. O vereador Tauanei escreveu 3 páginas também. Peço ao... Para resumir. Vamos lá. Parecer. O presente projeto de lei tem como objetivo tornar obrigatória no site oficial da Prefeitura a divulgação de informações referentes à estrutura administrativa do poder público municipal, suas secretarias e departamentos, atribuições e meios de contato, bem como a disponibilização de currículos dos titulares das respectivas pastas e cargos equivalentes. A medida visa ampliar a transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme os princípios constitucionais e a Lei Federal número 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. A iniciativa trata de tema relacionado à organização administrativa local e publicidade de atos do Poder Executivo, o que encontra respaldo na competência legislativa do município, conforme dispõe o artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar e legislação federal e a estadual no que couber. Desta forma, o conteúdo do projeto respeita os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, promovendo a transparência e permitindo o controle social sobre a gestão pública. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se de acordo com a técnica legislativa quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei, por não conter vícios formais ou materiais e por estar de acordo com os preceitos constitucionais e legais vigentes, especialmente no que diz respeito ao direito de acesso à informação e à transparência da administração pública. Câmara de Pelotas, vereador Tauanei, relator.
Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Projeto de ordinária do vereador Jurandir Silva, tem um prazo até o dia 22, então está retirado de pauta, número 60. Projeto de resolução de número 10/2025 do vereador Carlos Júnior cria a comissão temporária especial para tratar da revisão e atualização da revisão da lei orgânica no município de Pelotas e da outras providências. O vereador Cauê Furossolto já deu o parecer de acordo. Peço só que o vereador Antônio Peixoto possa ler só o final. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de resolução número 1025, de autoria do vereador Carlos Júnior, que cria a comissão temporária especial para tratar de revisão e atualização da lei orgânica do município de Pelotas. A proposta está em conformidade com a Constituição Federal, com o regimento interno dessa casa e com os princípios que regem a administração pública e a atuação do Poder Legislativo. Vereador Cauê Furossolto Martins, relator. Obrigado, vereador Antônio Peixoto. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, agradeço a compreensão de todos os senhores, agradeço a compreensão e a tolerância com essa presidência aqui. Acredito que, para além do que a gente tem no sistema aqui, eu acho que essa questão de os pareceres por distrito, eu acho que para a sociedade também, que acompanha também, porque muitos dos projetos a gente aprovava aqui só de acordo com a técnica, as pessoas não sabiam o teor delas. E eu vi aqui, agradeço, né, tenho que agradecer aos meus pares, todos aqui fizeram pareceres muito bem fundamentados e dizendo por que estavam aprovando o projeto, e até, assim, também ampliar a discussão da técnica, né? Então, agradeço a compreensão de todos, encerro a presente reunião da CCJ. 4 estabelece diretrizes e medidas para a efetivação da segurança escolar no âmbito do município de Pelotas e da outras providências. Eu coloco em discussão o presente projeto. O parecer é de acordo. Obrigado, vereadora Fernanda. O parecer do vereador Cauê é que está de acordo com a técnica orçamentária. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo voto contrário, aprovado por unanimidade na Comissão de Orçamento e Finanças o projeto de lei ordinária 44, de autoria do vereador Daniel Fonseca. Era o que constava na pauta da COF. Bom dia a todos.